Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos. Essa é a nossa aula 9 e nós já vamos começar, claro, com o nosso conteúdo da aula de hoje, mas antes eu quero lembrar, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos de informática para concursos. Então vamos lá, pessoal, nosso assunto da aula de hoje, onde eu vou comentar sobre dois termos muito populares nas provas de concurso, que é o termo software livre versus o termo software proprietário. Então nós vamos identificar a diferença e depois resolver questões sobre esse assunto. Começando com a ideia de software proprietário, pessoal, isso é um software que é licenciado com direitos exclusivos para o produtor daquele software. E aí a modificação ou a redistribuição do software proprietário, ela é proibida ou restrita e requer permissão. Então, quando o software é proprietário, a redistribuição do software, a própria modificação do software proprietário, ela ou é proibida, ou ela é restrita, ou ela ainda requer permissão do proprietário. Porque senão, claro, não seria software proprietário. Como exemplos mais típicos de software proprietário que aparecem muito nas provas de concurso, posso dar exemplo do Windows. O Windows da Microsoft é tipicamente um software proprietário. Outro exemplo bem típico, o pacote Office também da Microsoft, com Excel, PowerPoint, Word e assim por diante, também são exemplos de software proprietário, entre tantos outros, ok? Agora, vamos entender o contraponto do software proprietário, que é o contrário dele, que é o software livre. Quando a gente pensa em software livre, existe a definição de software livre que foi indicada pela Fundação de Software Livre, a Free Software Foundation, que é uma fundação que dita valores importantes para o que se considera hoje software livre. Então vamos à definição da Fundação de Software Livre para software livre. Diz assim: software livre é um tipo de software que vem com permissão para qualquer um copiar, usar e distribuir com ou sem modificações, gratuitamente ou por um preço. Em particular, isso significa que o código-fonte deve estar disponível. Então, nesse conceito aqui, para software livre, da Free Software Foundation, da Fundação para Software Livre, a gente já identifica algumas liberdades importantes aqui, questão de que eu posso copiar o software, eu posso usar para qualquer propósito, posso distribuir com ou sem modificação, inclusive essa distribuição pode ser gratuita ou por um preço, porque tem gente que acha que por ser software livre tem que ser sempre gratuito, não é o caso. Posso distribuir cobrando, inclusive, porque até isso eu tenho a liberdade, por isso é software livre, porque eu tenho a liberdade de redistribuir cobrando ou gratuitamente, certo? Bem, outro ponto importante é que, então, quando falamos de software livre, nós estamos nos referindo à liberdade e não a preço, porque muita gente acha que software livre é software livre porque é gratuito. Não, quando a gente fala sobre software livre, nós estamos falando sobre liberdades, inclusive a liberdade de deixar o software gratuito ou cobrar. Por isso, quando a gente fala de software livre, a gente se refere à liberdade, não estamos nos referindo a preço, certo? É importante dizer também que uma das licenças mais proeminentes de software livre é a chamada licença GNU GPL, que foi criada pelo projeto GNU do Richard Stallman, que é um grande filósofo, vamos dizer assim, do software livre, né? E lá na licença GPL nós temos alguns indicativos importantes. Acompanha comigo. A licença pública geral, que é a sigla de GPL, foi desenvolvida para se certificar de que você tem a liberdade de distribuir cópias de software livre e cobrar por este serviço se você quiser. Isso é interessante, ó, tem a liberdade de distribuir e até cobrar, se quiser, para fazer a redistribuição. E existem basicamente 4 liberdades básicas para um software livre que estão descritas aí na licença GPL. Vamos visualizar quais são essas 4 liberdades, da qual a licença GPL ela numera como liberdade 0, liberdade 1, liberdade 2 e liberdade 3, o que dá 4 liberdades porque a contagem começa do 0. Então vem comigo aqui. A liberdade 0 da licença GPL para software livre diz que é a liberdade de executar o programa
como desejar para qualquer propósito. Significa dizer que o usuário tem a liberdade de executar para fins comerciais, para fins domésticos, para fins educacionais, para fins corporativos. Quer dizer, eu tenho a liberdade de executar o programa como eu desejar, quer dizer, para qualquer propósito. Esse é um dos fundamentos que eu diria mais importantes quando a gente fala da licença GPL, essa ideia de poder executar para qualquer propósito, né? Perfeito, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao estudo. A liberdade também de estudar como funciona o programa e adaptá-lo às suas necessidades é a liberdade 1. E o acesso ao código-fonte é uma condição prévia para isso. O que significa esse ponto? Que como eu tenho acesso aos códigos-fontes, quer dizer, ao código de programação que foi utilizado para criar esse software, então quer dizer que eu posso estudar como esse software foi criado. E com isso eu posso aprender mais sobre esse software. Já a liberdade 2, que é a terceira liberdade, é a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar seu vizinho. Quer dizer, quando o software é livre, eu posso criar cópias e distribuir cópias deste software livre para ajudar as pessoas que eu conheço ou até outras pessoas de acordo com a minha vontade. Eu sou livre para isso. E a quarta liberdade, que é a chamada liberdade 3, é uma das mais interessantes. Essa é a liberdade de melhorar o programa, melhorar o software e divulgar suas melhorias para o público, para que toda a comunidade se beneficie dessas modificações. E o acesso ao código-fonte também é uma condição prévia para isso. Então, quando a gente fala de software livre, eu tenho sim a liberdade de poder modificar esse software, criar melhorias nesse software e depois divulgar essas melhorias para toda a comunidade de software livre, para todos poderem se beneficiar dessas melhorias que eu acabei de implementar. Pois bem, pessoal, agora que a gente já falou das liberdades de software livre, vamos a alguns exemplos. Um dos exemplos mais proeminentes de software livre é o Linux, que tem várias e várias distribuições. Por exemplo, aí eu mostro uma distribuição Linux Ubuntu. O Linux é um sistema operacional baseado no conceito de software livre e que tem todas essas liberdades que eu acabei de indicar para vocês. Outro exemplo bem proeminente de software livre é o pacote LibreOffice da The Document Foundation. Essa é muito interessante, porque no pacote LibreOffice tem vários softwares baseados no conceito de software livre, como o LibreOffice Writer, que é um editor de textos, o LibreOffice Calc, que é uma planilha eletrônica, o LibreOffice Impress, que é um editor de apresentação de slides, o LibreOffice Base, ou Base, que é um gerenciador de banco de dados, o LibreOffice Draw, que é um editor de desenhos, e também o LibreOffice Math, que é um editor de equações matemáticas. Então percebe, todo o pacote LibreOffice é baseado também no conceito de software livre. Outro que é bem famoso é a Fundação Mozilla, que tem, por exemplo, o Mozilla Thunderbird, que é um programa de cliente de e-mail, serve para enviar, receber, armazenar e organizar as mensagens de correio eletrônico e é baseado também em software livre. Tem também o Mozilla Firefox, famoso navegador, browser, programa cliente web usado para acessar as páginas da web, que também é considerado software livre. No caso aqui, pessoal, do Google Chrome, muita gente me pergunta, mas no Google Chrome tem um detalhe. O Google Chrome ele não é totalmente software livre. Isso quer dizer que ele inclui alguns recursos de código aberto e de software livre e outros recursos são recursos de código fechado. Então o Google Chrome não é totalmente software livre. Parte dele é software livre, parte não é. Já um outro projeto que dá base para muitos recursos do Google Chrome e também do Microsoft Edge é o projeto Chromium. O projeto Chromium, esse sim é software livre, percebe? O Google Chrome não é totalmente software livre, mas o projeto Chromium, que também pertence ao Google, esse é baseado em software livre e fornece muitos dos recursos que são usados tanto no navegador Google Chrome como também no navegador Microsoft Edge. Tá? Bem, outro exemplo bem famoso no âmbito de software livre é o servidor Apache, o Apache HTTP Server, que é um servidor web mais utilizado no mundo inteiro e serve para colocar um servidor web ofertando acesso a páginas da web. Repetindo, Apache, um dos servidores web mais famosos do mundo, servidor HTTP, é baseado em software livre também. E aí eu botei outro aqui, pessoal, que é o Blender. Blender é um software livre também para criação 3D, para criação de objetos 3D, também baseado no conceito de software livre. Outro bem famoso é o GIMP. O GIMP é como se fosse um Photoshop, é um editor
de edição de imagens, é um editor de imagens, né? Editor de fotografias, imagens, e ele é um software livre. Então ele é muito parecido com o Photoshop, só que o Photoshop é software proprietário e o GIMP é software livre. Percebe então quantos exemplos eu coloquei aqui para vocês baseados no conceito de software livre, né? Vamos resolver questões sobre esse assunto. Acompanha comigo. A questão 1 diz assim: o software livre, um movimento usado para compartilhamento do conhecimento tecnológico, surgiu no começo dos anos 80, espalhando-se por todo o mundo, principalmente após o crescimento da internet. Alguns sistemas operacionais são baseados em software livre, como o Linux, por exemplo. O Richard Stallman, presidente da Free Software Foundation, da Fundação de Software Livre, em várias ocasiões compara o software livre a uma receita de bolo, sabendo que um software livre é baseado em 4 liberdades, assinale a alternativa incorreta. E ele quer a incorreta para as 4 liberdades, para as liberdades do software livre. Vamos ver a letra A. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Essa está certa, então não posso responder. A letra B. A liberdade de redistribuir cópias de modo que se possa ajudar o próximo. Também está certa, não posso responder. A letra C. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie. Está certa também, eu posso aperfeiçoar, quer dizer, eu posso modificar e redistribuir essas modificações para que toda a comunidade se beneficie. E a letra D disse a liberdade de estudar como o programa funciona, até aí tudo bem, adaptá-lo para as necessidades, até aí tudo bem também, só que no final a letra D diz o acesso ao código-fonte precisa de uma licença especial. Aí está errado, porque no caso do software livre o código-fonte é aberto, uma premissa para estudar é justamente acessar o código-fonte. Então ali onde ele diz o acesso ao código-fonte precisa de uma licença especial, aquele finalzinho é que deixou errado, e por isso mesmo a letra D de Dinamarca aqui é o gabarito e a resposta, já que a questão aqui pedia a incorreta. Vamos lá para mais uma questão, a questão 2 sobre esse assunto, acompanha comigo. O Linux é um sistema operacional de código-fonte aberto que foi desenvolvido e é mantido por um intermédio da colaboração voluntária de desenvolvedores de diversas partes do mundo. O Linux utiliza a licença GPL, que foi criada pela Free Software Foundation. São liberdades que esta entidade defende, exceto... De novo aí pedindo exceto, né? Vamos ver, letra A, executar o programa para qualquer propósito, essa é uma liberdade, de fato não posso responder, ele quer o exceto. Letra B, distribuir cópias de forma que o usuário possa ajudar o seu próximo, também está certo, eu posso distribuir, tenho a liberdade para isso. A letra C, estudar como o programa funciona, porém não é permitido qualquer adaptação. Essa aí é o exceto, pessoal, porque eu posso estudar como o programa funciona e também posso sim, eu tenho permissão para realizar adaptações. Quer dizer, eu posso modificar, eu posso adaptar de acordo com as minhas necessidades. Então o C está errado pelo final, porque disse que não é permitido qualquer adaptação e é permitido sim, C de Canadá, o exceto da história. A letra D colocou melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie, está correto também. Então C de Canadá, gabarito e a resposta desta questão. Vamos lá para a questão número 3, pessoal, acompanha comigo a leitura, diz assim, o software livre se caracteriza por, letra A, ser totalmente gratuito. Errado, né, pessoal? Posso até cobrar se eu quiser, lembra? Liberdade, software livre, não, a liberdade não quer dizer que é gratuito, quer dizer que eu tenho liberdades. Letra B, requerer licença para uso e autorização para distribuição do desenvolvedor. Bem, essa aí está errado também, né? Porque... o software livre, eu não tenho a necessidade de requerer uma licença para uso. Isso é do software proprietário, não é do software livre. A letra C, possuir liberdade de cópia, alteração e distribuição. Aí está certo a C de Canadá, porque no software livre eu tenho a liberdade de copiar, alterar e distribuir. Isso de fato são liberdades de software livre. A letra D, ser do tipo shareware. Errado. Shareware é aquele que a gente pode usar alguns recursos e aí outros não. Só pagando é que eu vou usar os recursos totais, não é essa a ideia do software livre. A letra I, não pode ser comercializado. Errado, ele pode ser distribuído gratuitamente e pode ser comercializado cobrando um preço. Isso está determinado para software livre, porque até isso eu tenho liberdade. Se eu quero distribuir gratuitamente ou se eu quero distribuir cobrando um preço por esse serviço. Então, C de Canadá aqui é o gabarito e a resposta da questão.
Agora, pessoal, vamos para a nossa questão número 4 desse assunto. Acompanha comigo. No que se refere aos conceitos software livre e afins, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Aí vem as colunas ali, software livre, 1 software livre, 2 proprietário e 3 copyright. Vamos preencher cada lacuna, então. O sistema operacional Linux é um exemplo de software desse tipo. Software livre, então aqui é 1. Então botamos 1 aqui para o Linux. Depois, é o conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora de obra intelectual. Isso é copyright, que nós temos aqui na letra, no número 3. Então, 3, copyright, sim, é o conjunto de prerrogativas conferidas por lei a uma pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual. Isso é a ideia do copyright. Depois aqui, o sistema operacional Windows é um exemplo desse tipo de software. Exemplo de software desse tipo. Bem, o Windows é software proprietário, que está aqui no número 2, então vamos preencher com o número 2 aqui. Depois vem, implanta 4 liberdades conhecidas como de uso, cópia, modificação e redistribuição. Isso é software livre, botamos o número 1 aqui de software livre. Então aqui o correto ficou, pessoal, e a última, desculpa, esqueci de terminar a última, é licenciado com direitos exclusivos para o produtor. Aí é o software proprietário, marcamos 2 aqui, porque quando é licenciado com direitos exclusivos para o produtor, isso é software proprietário. Então aqui ficamos como padrão 1, 3, 2, 1 e 2, que nós temos ali na letra D de Dinamarca, 1, 3, 2, 1 e 2, gabarito e a resposta da questão, bem interessante sobre comparação de software livre e proprietário. Bem, vamos agora, pessoal, ao novo quadro aqui dessa nossa série de aulas, que é falar sobre respostas em algumas bancas sobre o assunto que nós estamos discutindo. Vamos ver. Na FGV, olha só, a FGV disse assim sobre esse assunto. É considerado software livre aquele que atende à seguinte condição. E ela deu como certa naquela questão a letra E, que dizia: software disponível com a permissão para qualquer um usá-lo, copiá-lo e distribuí-lo, seja na sua forma original ou com modificações, seja gratuitamente ou com custo. Perfeito, matou a charada aí do conceito de software livre. Vamos para o IFRR agora, que diz o seguinte. Numa de suas definições, disse assim: considere as seguintes definições e deu como certo a seguinte para software livre. Por software livre, devemos entender aquele software que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários. Grosso modo, os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Assim sendo, o software livre é uma questão de liberdade, não de preço, extraído do próprio GNU, que é o projeto criado pelo Richard Stallman, filósofo do software livre. Então, perfeito conceito aí sobre software livre. Essa mesma IFRR também deu o conceito de software proprietário, acompanha comigo. É chamado de software proprietário, como também de software não livre, aquele que pertence a uma empresa privada e detém seus direitos de uso, edição ou redistribuição sobre o mesmo. Ele se contrasta ao denominado software livre, que se caracteriza por ser de código aberto e por poder ser editado por qualquer pessoa ou grupo, né? Então ele contrasta com o software livre, o software proprietário. Perfeito. Vamos aí agora ao entendimento geral, né, pessoal? Quando a gente fala então sobre software livre, software proprietário, realmente existe essa concorrência entre um e outro, é uma briga, uma guerrinha hoje em dia que existe entre software livre e proprietário. Claro que o software livre tem todas as liberdades que eu já citei e por isso cresce muito, principalmente no âmbito das instituições públicas, né, que são sempre importantes aí para concurso público. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!